Olá pessoal, no vídeo de hoje eu apresento para vocês o lendário Daniel Gonçalves. O Danielzinho, como é conhecido na aviação, é uma pessoa que já está há muito tempo no mercado de aviação, desenvolveu uma carreira muito bacana em engenharia de estruturas em linhas aéreas e hoje ele é empresário e desenvolve projetos especiais nessa área de consultoria. Acompanhem o vídeo, espero que vocês gostem. Já vou aproveitar para pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like e compartilharem o vídeo, ok? Obrigado. Boa noite, Daniel. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Regis. Tudo bem, e você? Antes que você se apresente, eu quero contar uma história para os nossos alunos e espectadores. Eu te conheci em 1994, numa palestra que você foi dar lá na USP de São Carlos. Eu ainda era aluno, e aí você foi de avião para São Carlos para dar uma palestra sobre engenharia de estruturas. Isso foi para mim muito interessante. E depois daquela palestra, você me convidou para conhecer a TAM, lá em Congonhas, visitar a parte que você trabalhava, que era engenharia de estruturas, né? E depois eu fui conhecer também o troubleshooting da TAM. Puta, aquilo para mim foi muito bacana, né? Aí depois a gente trabalhou, a gente se encontrou várias vezes na aviação, né? Trabalhando em várias empresas parecidas. Trabalhamos juntos na Avianca, né? Quando eu era diretor de manutenção e você era inspetor-chefe, foi um grande companheiro. E a gente está se encontrando até hoje, né? Quer se apresentar? Sim, sim. Pois é, eu acho que a gente veio se encontrando e vamos continuar, né, em rotas convergentes, paralelas e convergentes em vários momentos, né? E eu gosto de dizer que você é lendário porque você trilhou muitos caminhos interessantes na aviação. Então você está sempre envolvido com alguma coisa de aviação, seja aviação experimental, empreendedorismo, linha aérea, né? Então é uma pessoa que a gente estima muito no mercado. Agora sim, eu vou deixar você se apresentar. Legal, legal. Bom, a minha história com a aviação começou aos 3 ou 4 anos de idade. Eu tinha um vizinho lá em São Paulo, cujo pai tinha um avião. Então, nos finais de semana, alguns finais de semana, a gente ia voar com o pai dele, né? Então, o rapaz lá, ele adorava avião, a gente passou a infância inteira brincando de montar aviãozinho de Lego, aviãozinho Revell. Então, assim, desde criança, né, eu sempre tive esse gosto por aviação. E então foi natural aí que eu me encaminhasse para fazer um curso superior ligado à aviação. Eu acabei entrando em engenharia naval, na Poli. Eu não entrei na aeronáutica na época lá no ITA e escolhi a naval porque realmente era uma engenharia muito próxima da aviação, né? Como eu digo para todo mundo, e é verdade, a única diferença entre a naval e a aeronáutica é que a densidade e a viscosidade dos fluidos são diferentes. O resto é tudo igual. Verdade. Então foi assim, foi um curso muito bacana, muito legal e me possibilitou ter uma compreensão bastante exata, né, a respeito da ciência aeronáutica, vamos dizer assim. Aí logo que eu me formei em dezembro de 91, logo em 92 já era piloto, eu pilotava Tupi no Aeroclube de São Paulo e participava do grupo de acrobacia lá do Aeroclube de São Paulo. Era juiz. Aliás, eu fiz o curso de juiz com o famoso Marcos Tabachnik. Grande Tabaqnique. Um abraço pro Taba. Grande Depois Taba. assiste a gente aí, Taba. Deixa um like no vídeo. Então. Aliás, ele tinha que estar aqui sendo entrevistado uma hora aí. Eu vou entrevistar Esse o é Taba outro que também. tem histórias fantásticas aí para contar. E então, por conta do campeonato de acrobacia, eu lembro que uma vez a gente foi para uma etapa em Bebedouro e eu estava com esses amigos meus, esse meu vizinho, né, meu ex-vizinho lá de São Paulo. E eles tinham um avião. Então o pai dele já tinha falecido, eles tinham comprado um avião, era um Mooney Mark 20 Echo.
E a gente, então, voltou de Bebedouro para São Paulo, no Mune, à noite. Ele era IFE e tal. E no meio da viagem, o painel de iluminação do avião, só o painel de iluminação do avião pifou. Pifou. Essa é a primeira história de várias, né? E a gente tinha um convidado no avião. Tinha um cara que estava vindo de saco, né? Era um amigo nosso que tinha participado do campeonato e tinha pego uma carona com a gente, que é o famoso comandante Geraldo Medeiros, que ainda voa na TAM. Acho que ele é master de 777, algo assim, o Gera. O Gera tinha participado do campeonato e veio com a gente. E a sorte é que o Gera tinha no bolso uma caneta Maglite, daquelas pequenininhas de bolso. Aí o meu amigo falava, agora o ADF, agora o velocímetro, agora o VOR, o trem. E assim a gente pousou, né, em Congonhas, de noite já, e deu tudo certo. E como o Gera morava lá perto do Campo de Marte, o nosso carro estava lá no Campo de Marte, ele ofereceu carona de carro, então, para a gente voltar para o Campo de Marte, pegar o nosso carro. E nessas, a gente passou dentro do hangar da TAM. Ele era piloto de Fokker 100 da TAM na época, né? E eu tinha acabado de me formar. Na hora que eu passei naquele hangar lá e vi um Fokker 27 no meio do cheque D, todo desmontado, falei, putz, é aqui que eu quero trabalhar. E eu comentei com o Gera, falei, Gera, você precisa me apresentar para os homens aí, né? E ele me apresentou para o não menos famoso, para o Falco, né? O Eduardo Falco, que era o diretor técnico na época. Então, eu acabei entrando na TAM em 92, no comecinho de 92, e fiquei na TAM por 22 anos. Né? Eu comecei na área de estruturas lá, e dentro da área de estruturas foi muito interessante. Eu tive um mentor fantástico, Sérgio Novato, que também é uma outra grande lenda aí na aviação, que agora está só voando de planador. E então, lá em Bebedouro. E então foi um grande professor, realmente, o Novato, na área de estruturas. Ele me passou muita coisa, eu aprendi muito. E comecei a vivenciar, então, reparos estruturais, corrosões, batidas, para-brisa trincado. Quantas vezes a gente ia atrás de avião com para-brisa trincado, o comandante falando, não vou decolar, está trincado. Eu falei, comandante, está trincado só o painel de dentro do para-brisa, então vamos embora. Não, mas eu não vou pressurizar. Pode pressurizar, comandante, não tem problema, olha aqui o manual. Então a gente rodava o Brasil inteiro fazendo reparos, né, fazendo damage assessment. Foi uma época muito interessante. Eventos assim grandes, eu me lembro, por exemplo, quando teve aquela fatídica explosão de um Fokker 100 que infelizmente uma pessoa foi ejetada perto de São José dos Campos, e o avião pousou com um buraco de 3 por 3 metros na fuselagem, né? Eu lembro. Pois é, e aquele avião foi então reparado, grande parte daquele dano foi reparado pelos engenheiros da Fokker, mas os outros reparos fui eu que desenhei, fui eu que fiz, né? Fui eu que engenheirei, vamos dizer assim. Então, assim, teve muita coisa interessante. Teve outro reparo, assim, fantástico, assim, um evento fantástico ligado à área de estruturas, que eu posso citar também. Uma vez em Uberaba, tinha um Fokker 27 fazendo touch and go, com alunos piloto, né? E lá pelas tantas, devia ser um aluno mineiro, porque o piloto deve ter falado, levanta esse trem, uai, apontando para o flap, né? Aí o aluno, recolheu o trem, o avião correndo na pista, sentou na pista, correu quase uns 800 metros aí, ralou toda a barriga do avião. Aí ele desligou os motores, o Fokker 27 tem asa alta, né? Então não aconteceu nada. Aí fui eu, né? Danielzinho foi para lá, para Uberaba, para arrumar o avião lá e trazer de volta para Congonhas para o reparo definitivo. E aí, depois de 2 semanas de Uberaba, todo mundo já cheio, né, querendo voltar para São Paulo, finalmente ficou pronto o reparo provisório, entramos no avião e fomos embora. Aí, uns 10 minutos depois de decolar, fui até a cabine e perguntei, comandante, tudo certo? O avião está tudo bem? O comandante falou assim, olha, tá excelente, olha, parabéns, o reparo ficou
maravilhoso, né? Motores estão ok, a parte elétrica está ok, a pressurização tá ótima. O que? Pressurização? Um reparo provisório. Despressuriza já esse avião. Aí começou a despressurizar o avião, mas não deu. Explodiu o fundo do avião, Regis. Nossa. Explodiu. Então, assim, todo o reparo provisório que a gente fez foi embora, explodiu. Conseguimos voltar para Uberaba, o avião fazendo assim, em voo, né? A fuselagem fazendo nheque-nheque. Cara, terrível. Aí pousamos, não quebrou no meio em voo, e lá mesmo a gente acabou picando o avião lá, virou panela, que deve ter dona de casa em Minas Gerais com panela que vai durar a vida inteira. Então, assim, a área de estruturas, né, tem muitos eventos interessantes, é sempre muito movimentada. Sabe o que é interessante você comentar? Quem está assistindo, né, ouve você dizer que você fez engenharia naval. Aí explica como é que você deu o pulo para engenheirar reparo estrutural de avião. Eu sei a resposta, mas é importante você explicar isso para o pessoal que está querendo... Não, legal. Sim, sim. Bom, imagina o seguinte, um avião pressurizado e um submarino, né? Essencialmente, só tem uma diferença, né? No submarino, as pressões prioritariamente são de fora para dentro, fazendo com que o vaso de pressão sofra esmagamento, né? Sofra esse tipo de esforço. Enquanto que no avião, o vaso de pressão, ele tem a pressão maior dentro, porque ele voa numa atmosfera rarefeita. Então, a pressão maior é dentro. Fora o sentido das tensões principais, né, ou da pressão, só o sentido, né? Todo o processo de projeto estrutural é exatamente igual. Tanto que na área naval e na área aeronáutica se fala longarina, chapa estressada, enfim, todos os termos que a gente usa na aviação são similares à engenharia naval. Então, assim, foi como eu fiz a especialização em estruturas lá na naval, na hora que eu comecei a trabalhar com estruturas na aviação, foi muito fácil. Agora, o que é interessante, eu acho que vale a pena falar, é o seguinte, a TAM, na época, ela trabalhava com Fokker, né, e o conceito de reparo estrutural que a Fokker e a Airbus dão é um pouco diferente do que a Boeing dá. Quando eu fui fazer os cursos de reparo estrutural, tanto na Fokker quanto na Airbus, essencialmente os cursos de reparo estrutural para engenheiros visavam o pleno entendimento do Manual de Reparo Estrutural, o SRM, Structural Repair Manual. Enquanto que, no conceito Boeing, o engenheiro ele trabalha mais na elaboração das dimensões do reparo, na espessura da chapa, no espaçamento dos rebites, nos diâmetros dos furos. Então, por exemplo, quando eu fui fazer o curso de reparo estrutural na Boeing, eles me deram uma calculadora. Falaram, você vai usar a calculadora, você vai projetar o reparo. E não era a filosofia que a Airbus adotava. Ela falou, use o manual tem tudo que você precisa. Mas, assim, o fato de ter feito engenharia naval com especialização em estruturas foi bastante tranquilo. Inclusive, tem um negócio interessante. O presidente da AKR, né, lá em São José dos Campos, que é essa mega empresa de projeto estrutural, ele é engenheiro naval da Poli. E ele trabalhava na área de projeto estrutural da Embraer, na época. E toda a equipe de projeto estrutural da Embraer, isso em 1992, né? Grande parte da equipe de projeto estrutural da Embraer, naquela época, eram engenheiros navais da Poli com especialização em estruturas. Então, assim, o conceito que está por trás é idêntico. Isso que eu quero deixar bem claro para o pessoal que está assistindo, é que tem vezes que não importa a sua formação, né? O que importa é que você depois teve cursos no fabricante, onde você aprendeu a complementação aeronáutica de uma série de algoritmos e calculeira toda, e depois você teve mentores, né? Você não saiu projetando do nada, assim. Você teve um novato, teve um pessoal assim muito bom
para ensinar a doutrina do reparo aeronáutico, né? Então, para o pessoal também não achar que é só se formar em qualquer coisa e sair projetando reparo, né? Você passou por uma grande preparação, depois um amadurecimento tecnológico. Você teve a oportunidade de ir no fabricante das aeronaves, né? Fazer os cursos no fabricante, e isso aí que te deu a tarimba, né? O que eu acho interessante, Roger, citar, e toda pessoa que assim, se dedica à área de reparos estruturais, ela consegue, assim, ficticiamente, né? Ela consegue enxergar as tensões circulando ao redor de janelas e furos, ela consegue ver um dano no avião, ela consegue ver como que as tensões estão circulando naquele dano. Então, o reparo que vai ser feito, ele fica mais intuitivo, né? Você já começa a imaginar o reparo já muito próximo daquilo que de fato vai ser, né? Eu lembro que na época, já em São Carlos, eu tinha uma equipe de engenharia trabalhando comigo, e o pessoal da engenharia de estruturas, eles tinham essa finesse, né, de conseguir enxergar como é que ia ser o reparo. E era tão bacana isso, que num certo momento, a própria Airbus, ela reconheceu que a equipe de estruturas da TAM em São Carlos era a melhor equipe de estruturas que a Airbus conhecia entre todos os operadores. Os reportes que a gente fazia na época foram tidos como, assim, exemplo, né, para outras linhas aéreas. E eu acho que isso se deve a você conseguir visualizar o reparo. E como você falou, independe de ser engenheiro mecânico, naval, aeronáutico. É claro que mecânica, naval, aeronáutica são as que mais se aproximam, né? Isso que eu acho que é uma coisa bem legal na tua carreira, que você soube masterizar como poucos, né? Ou como alguns, né? A gente não tem muita gente no mercado famosa por ser engenheiro de estruturas, né? E você sempre teve o dom, né? De, pô, eu lembro quando você me mostrou o reparo que você estava fazendo de reforço da empenagem do Fokker 100, que estava dando flutter, né? Quando abriu o reverso, jogava aquele jato de ar no estabilizador e ele começava a balançar, e vocês fizeram um projeto de reparo lá. Eu lembro que você me contou essa história, acho que em 96. E aí você masterizou, né? Essa habilidade, né? De trabalhar com engenharia de estruturas. E hoje em dia você tem tanto conhecimento que você abriu uma empresa de engenharia voltada para a estrutura, certo? Sim, mas não só isso, né? Assim, rapidamente, depois da área de estruturas, eu participei, então, da abertura, né, do MRO da TAM aqui em São Carlos, aqui porque eu moro em São Carlos ainda, né? E então eu trabalhei na estruturação, junto com grandes colegas, na estruturação da oficina de manutenção, reparo e revisão geral das aeronaves da TAM aqui em São Carlos. E, de fato, durante um tempo a gente trabalhou com a área de engenharia, mas também eu pude ter a oportunidade de desenvolver algo que na época não existia na TAM, que era suporte ao cliente. Então, é mais uma atividade além de estruturas, né? Mas estruturar, então, de montar o conceito de suporte ao cliente numa época que a TAM estava começando a vender serviços para fora, serviços para terceiros. Algo que cresceu, foi bem forte durante um tempo, mas hoje em dia não tem mais isso, praticamente não tem. Hoje em dia a companhia está voltada a si própria, a resolver as necessidades internas. Mas realmente estruturas, ela nos levou a ter esse conhecimento. E mais para frente, em 2014, a gente trabalhou junto na Avianca, né? Eu comandei lá por 6 meses a engenharia e a qualidade, junto com você na diretoria de manutenção. E aí eu tive um convite para trabalhar numa empresa já de volta aqui em São Carlos, no desenvolvimento de dirigíveis, né? Então foi uma época boa, foram 3 anos aí bem interessantes, bem intensos, que a gente conseguiu trazer de conceito, trazer de desenhos, trazer de vontades, ideias, trazer para a realidade um dirigível, no caso aí um dirigível americano, né, que já tinha sido certificado pelo FAA,
mas trazer ele de desenhos de papel para voo, né, para realmente construir e estruturar. Então, foi uma época muito interessante. Eu tive já um contato com a ANAC, uma visão diferente, né, porque até então o meu contato com a ANAC era para certificar oficinas, para certificar serviços, certificar pessoas, né, para realizar serviços e tal. E o nosso foco naquele momento lá, nesses 3 anos, foi de certificar o produto aeronáutico. Então, foi um aprendizado também assim bem interessante, bem intenso. Ou E aí, seja, em você saiu de 2017... RBAC 121, RBAC 145, né, que foi a sua vida toda, e foi para RBAC 21, né, que é a fabricação de componente aeronáutico, produto aeronáutico. Isso. Eu acho que vale citar que, apesar de eu ter trabalhado esse tempo todo numa linha aérea, né, ou seja, dentro do RBAC 121, eu tive pouco contato com o 121. Eu sempre fui chão de fábrica. Então, o meu ambiente era o 145, né? Então, eu trabalhei assim durante bastante tempo com desenvolvimento e certificação de oficinas. A primeira oficina de material composto da TAM, de uma forma organizada, estruturada, certificada, foi eu que montei, de material composto, né? Então, assim, são coisas bacanas que a gente acabou desenvolvendo ao longo da carreira aí, e a gente pode se lembrar com bastante carinho e bastante orgulho. E Por aí, que você então... comenta assim? Porque é muito legal ver que na tua carreira você masterizou o conhecimento, né, dessa área de reparo estrutural. Depois você montou a empresa, né? Como é que é o teu trabalho da empresa hoje? Regis, quando eu saí da Airship em 2017, né, eu tomei uma decisão importante na minha vida, que foi a de não buscar mais oportunidades CLT, mas seguir um sonho antigo, né, e tá ligado ao que eu vou falar daqui a pouco, né, o porquê de você seguir a aviação ou seguir um certo rumo, né? Mas era um sonho antigo de ter a minha própria empresa. Então, a empresa se chama Air Trends, né? Trend, em inglês, é tendência, é caminho, é proa, né? Direção. Então, uma direção, uma proa aérea, né? Air Trends. E esse nome está comigo há 20 anos, né? Muito antes de eu finalmente abrir a empresa, eu já tinha o nome dela. Eu não sabia quando eu ia fazer, o que eu ia fazer, mas o nome da empresa já tinha. Ou seja, era uma sementinha que estava lá, assim, aguardando o momento oportuno para crescer, né? Então, quando eu saí da Airship em 2017, eu falei, putz, é agora ou nunca. E tomei a decisão, então, de empreender e abrir a AirTrends. E o que eu gostaria de dizer para as pessoas que estão buscando empreendedorismo nesse momento, inclusive um momento tão difícil, né? Pessoas que eventualmente perderam seus empregos CLT e têm pensado em empreender, eu tenho algumas experiências pessoais que eu acho importante compartilhar. Eu acho que o primeiro ponto é que a gente tem que testar, a gente tem que ter uma proa principal, né? Olha, eu gosto dessa área, eu gosto disso, é isso que eu sei fazer, então eu quero me dedicar a isso. Então, esse foi um dos nortes dentro da AirTrends. E dentro da companhia, isso é a parte de suporte ao cliente, a parte de conexão, de conectividade, né? Depois de 22 anos de aviação comercial, você imagina que a gente acaba conhecendo muita gente. Então, essa facilidade de conectar alguém que precisa de um serviço, precisa de algo, com alguém que pode oferecer isso. Então, essa conexão, através de networking, através do pleno entendimento de necessidade e de como suprir essa necessidade, eu acho que essa é a veia principal da AirTrends, ou seja, desenvolvimento de negócios em aviação na área técnica, né? Eu não me meto em operações, eu não me meto em áreas que eu não conheço, mas dentro da área técnica, área de manutenção.
Mas eu acho que vale a pena também citar que eu dei algumas cabeçadas no começo, né? Por exemplo, eu tentei, vamos tentar vender serviços de pintura, vamos tentar vender serviços de representação comercial de várias coisas. Não deu certo, né? Então, foi um pouco também de tatear, né? de sentir o ambiente, naquela ânsia de querer fazer algo dar certo, você ter várias opções, você abrir um pouco demais o leque, e aos poucos você vai fechando o leque, você vai focando a tua ação, né, os teus esforços em algumas atividades. Então, hoje, depois de 3 anos, eu posso dizer que o meu foco dentro da AirTrends, ele é de suporte ao cliente e desenvolvimento de negócios, e também de processos de transferência e devolução de aeronaves, né, o redelivery, que já foi assim objeto de uma outra entrevista tua. Então, eu acho que as pessoas que querem empreender têm espaço, têm oportunidade, mas é muito importante que ela, na medida do possível, foque em um tema, um assunto, ou 2 assuntos no máximo, que sejam aqueles que a pessoa domina mais, gosta mais, e vai ter a vontade de passar 10, 12, 14 horas por dia trabalhando com isso, sábado, domingo, feriado, porque isso é o que muda, né? Você começa a perceber que ser CLT é uma maravilha, né? No final do mês o teu salário está lá, no dia 5 de cada mês o teu salário está lá e, sabe, você só tem que preocupar em fazer o teu trabalho bem feito. Chega a sexta-feira, você esquece o trabalho, né? Não é bem assim, mas tudo bem. Enquanto que, quando você tem a tua pequena empresa, ou a tua startup, né? Você tem, primeiro, você trabalha muito mais, né? E segundo, que o teu radar mental, ele está o tempo inteiro escaneando. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo real de algo que está acontecendo agora. Eu estava repassando o LinkedIn, olhando pelo LinkedIn, eu vi um anúncio de um sistema que joga fumaça, né, névoa, em áreas e deixa um possível ladrão desnorteado, então ele não consegue concluir o arrombamento de um cofre, por exemplo. Aí eu liguei A com B, né, é o tal do radar escaneando, né? Liguei A com B e falei, putz, eu conheço um cara que faz essa máquina de fumaça, né? E eu conheço as linhas aéreas, que podem jogar aquela fumaça para eliminar o Covid. Juntar com B. Então, um projeto que eu estou tocando agora é oferecer no mercado um nebulizador para combater ou para fazer a asepsia, né? Fazer a sanitização por conta da pandemia. Então, é isso que eu quero dizer. A pessoa que se mete a fazer empreendedorismo, ela tem que estar muito ligada nas oportunidades que passam à frente. Vou dar outro exemplo. Eu estou gerenciando um serviço nesse momento, que é a remoção de 2 motores de um Airbus A300 no norte do país. E conversando com uma pessoa, eu precisava dos dollies, né, dos carrinhos de motor, porque não tem mais, para aquele determinado motor do A300 lá. Aí eu perguntei para a pessoa que me convidou, e a pessoa não sabia, não sei onde tem. Falei, tá, então tá, eu vou me virar. Vai no Google, começa a procurar, cara, em 2 horas eu já estava com 2 cotações na mão, eu já estava com contato da GE Selma, lá em Petrópolis, para verificar se eles têm ou não o carrinho. Então, assim, você tem que conseguir resolver os seus problemas, né? Você está sozinho, você não tem ninguém para ti, você não tem mais o tutor, eu não tenho mais o Rui, o novato, ou quem quer que seja, junto comigo, para me dar um apoio, me dar uma orientação. Então, você acaba tendo que resolver os problemas por si só e trilhar teu próprio caminho. O que é muito legal, né? Porque você trabalha 14 horas por dia, mas de repente, numa quarta-feira, 10 da manhã, você está indo fazer supermercado.
Sabe? Então, tem as suas compensações. Assim, você tem uma sensação de liberdade assim bem maior, e isso é muito gratificante também, né? E principalmente, o Regis, e para as pessoas que pensam em empreender, o que é muito bacana e assim chama a gente para isso é que você não tem um limite. Você pode pular de uma coisa para outra dentro do teu pequeno universo de atividade, conhecimento. Você pode buscar várias coisas. Você não precisa ficar limitado a fazer só reparo estrutural, só aquilo, não sei o quê. Né? Por exemplo, eu estou construindo um conceito aí interessante que vai ligar algumas empresas, né? Uma empresa que é reparadora de sistemas de propulsão, né? Com uma outra empresa americana que vai fornecer os reparos, né? As ordens de engenharia, e a gente eventualmente vai poder suprir um gap que existe no Brasil de reparos complexos de estruturas, que esse gap ainda existe desde 2016. Então, você com esse radar ligado, você enxerga as oportunidades, fala, putz, isso é legal, eu acho que tem uma oportunidade interessante aí, vamos desenvolver isso. Então, essa sensação de liberdade, de oportunidade, de poder construir um negócio, construir uma solução para um cliente, isso é uma coisa muito bacana que, assim, muito gratificante, muito gratificante. Então, acho que essa é a mensagem para os novos empreendedores, né? Áudio. Tem muito a ver com a questão de inovação, né? O tempo inteiro você está falando de achar solução onde aparentemente não tem nenhuma. A inovação, como que ela é importante como um agente de transformação, né? Seja na aviação, seja em qualquer área, né? E com certeza isso tudo baseado na tua experiência, né? Seja em engenharia, seja a parte corporativa, né? Mundo da aviação, bacana. Muito bom, Daniel. Muito obrigado aí por você dividir com a gente esse tempo, né? Você é uma pessoa super atarefada aí, então eu te agradeço muito por ter dividido com a gente essa oportunidade de apresentar para as pessoas que querem trabalhar na aviação, iniciar na área de engenharia de estruturas, enfim, trabalhar com manutenção de aeronaves, né? Vai ser muito valioso poder conhecer o que você apresentou hoje, né? Te agradeço muito aí, muito obrigado e bons trabalhos e bons negócios. Obrigado, Rei. Eu é que agradeço a oportunidade e a mensagem que eu quero deixar para as pessoas jovens que estão pensando em entrar é aquilo que eu comentei lá atrás, né, quando eu estava falando do incidente lá com o Fokker 27. Façam aquilo que gostam. Façam aquilo que realmente chama atenção, que acende a luzinha. Eu fiz muitas entrevistas ao longo da minha carreira. Eu entrevistei muitos candidatos, né, a trabalhar lá na área de engenharia, na área de manutenção, sejam engenheiros, mecânicos, técnicos. Eu entrevistei muita gente. E a primeira coisa que eu perguntava sempre, né, é: por que você quer trabalhar na aviação? Né? Me mostra que você gosta. O que você faz nos finais de semana? Né? Entendeu? Porque, para mim, era muito mais importante perceber se a pessoa realmente gosta de aviação, se ela tem isso como uma carreira e não como um emprego apenas, mas uma carreira, né? Do que qualquer outra coisa, porque o resto você aprende. Né? Se você gosta daquilo, você vai se esforçar, você vai se dedicar. Não vai ser trabalho, vai ser uma diversão, vai ser algo que vai te dar prazer. Então, eu realmente acredito que, para quem está começando, seja na área de estruturas, seja na área de empreendedorismo, alguém que terminou uma fase, né, uma fase da sua carreira e está pensando em empreender agora dentro da aviação, em qualquer área que seja, você gosta mesmo disso? Você quer levar isso para frente? Você tem algo a oferecer, né? Que seja realmente bacana, que as pessoas estejam precisando? Se a resposta for sim, aí é só dedicação. E aí vai dar certo.
Com certeza. Eu vou deixar nos créditos finais do vídeo os contatos para a pessoa, quem quiser entrar em contato com você, para aprender mais, para sugerir propostas de negócios, enfim, para desenvolver os seus negócios, né? Qual que é o teu e-mail para a pessoa poder entrar em contato? Eu vou te passar e você coloca lá embaixo, é daniel.dmg, Delta Mike Golf, @airtrends.com.br. Muito bom. Eu vou colocar lá nos créditos finais e daí o pessoal entra em contato com você. Legal. Obrigado, Daniel. Muito bom te rever, é sempre um grande prazer. Igualmente. E eu espero que eu consiga influenciar positivamente mais algumas pessoas. Já influenciei muitos e eu acho que agora... Pois é, eu acho que agora, mais do que nunca, né, a gente tem que passar isso para frente, né? A gente tem que influenciar mais ainda as pessoas. Então, vamos em frente. Beleza, então. Um abraço. Obrigado. Sucesso aí. Tudo de bom. Igualmente. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.